Agora vamos treinar um modelo de aprendizagem de máquina para criar o comportamento inteligente daquele cachorrinho, no projeto que eu mostrei já no vídeo anterior. Estamos aqui no site Machine Learning for Kids, aí vamos entrar, eu vou entrar como usuário cadastrado, que aí o modelo fica salvo e eu vou poder manter quanto tempo eu quiser esse modelo, certo? Pronto, já entrei, agora clico em projetos e vou criar um novo projeto, que é o projeto comportamento de DOT no jogo. Vai ser um projeto de números, certo? Que é um projeto que serve para dados em forma de tabela, dados que sejam formados como atributos numéricos ou categóricos. E a gente vai ter dessa vez tanto um atributo numérico, que é a posição Y do gato, vai ser do tipo número. E vou adicionar outro valor, que vai ser o tipo de tiro, que vai ser do tipo múltipla escolha, que é categórico. Tipo de tiro pode ser pequeno ou grande. Essas duas opções somente. E pronto, essas são as entradas para o modelo. O modelo vai receber a posição Y do gato e o tipo de tiro. E vai tentar prever se o tiro vai bater ou não. Certo? Para que o DOT tome uma atitude, dependendo dessa previsão que ele vai fazer. Vamos criar. Aí criamos o modelo, criamos o projeto, né? O modelo ainda não está pronto, não foi treinado ainda. Então eu clico no projeto, agora clico em treinar para criar as classes de saída. As classes de saída são as previsões que ele vai poder fazer, né? Ele vai tentar classificar cada situação dessa como sendo uma situação de acerto ou de erro. Vou chamar de vai acertar, que é uma previsão que ele está fazendo, sujeita a erros no começo. Ou vai errar. São essas as duas possíveis saídas do modelo. Vai dizer vai acertar ou vai errar. E a gente vai ter que adicionar exemplos de treinamento para poder treinar uma primeira versão dele e começar o projeto de Scratch. Tem algumas situações que eu sei claramente que ele vai acertar, que é quando o gatinho está exatamente no meio da tela, do ponto de vista vertical, né? Ele está na linha do meio, ou seja, o Y é 0 e o tiro, tanto se for grande quanto for pequeno, ele acerta, tá? Então já vou colocar dois exemplos de cara. Y0 com tiro grande ou pequeno, ele acerta. E também se o Y for só um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, um tiro grande ou pequeno, ele acerta. O Y5, que é um pouquinho para cima, tiro pequeno, ele acerta. Ou Y5 com o tiro grande, o gato está um pouquinho para cima e o tiro foi grande, ele também acerta, tá? A gente precisa completar 5 exemplos, eu vou colocar só mais um. O Y um pouquinho para baixo, com tiro grande, ele também acerta. O gato desce só um pouquinho em relação ao meio e dá um tiro grande, ele acerta também no cachorrinho DOT. Então essas são situações bem óbvias que eu sei que ele acerta. Agora casos de erro aqui. Vou colocar situações bem óbvias. Quando o gatinho está muito para cima, posição 100, um tiro pequeno, aí a classe vai errar. É essa a previsão que eu quero que o modelo dê. Se ele estiver muito para baixo, que é menos 100, um tiro pequeno ou grande, ele também erra, certo? Deixa eu variar um pouquinho essa mesma ideia. Menos 100 agora vai ser com tiro pequeno. Agora o mais 100 com tiro grande também ele erra. E só preciso de mais uma entrada. Vou fazer alguma variaçãozinha aqui. 95 com tiro pequeno. Pronto, eu quero colocar o mínimo aqui de exemplos de treinamento. Certo? O mínimo. Porque a gente vai fazer uma coisa diferente nesse projeto. Aliás, várias coisas estão sendo diferentes, né? Porque é um jogo e tudo mais. Mas eu quero fornecer entradas durante o jogo, enquanto acontece o jogo. Certo? Ok, já coletei esse mínimo de exemplos. Agora clico em aprendizado e teste. E clico em treinar um novo modelo. Ele rapidamente treina esse tipo de modelo. E agora eu vou colocar aqui o Y do gato 5 e o tiro pequeno. Vamos testar. Ele disse que vai acertar. Tudo bem, 5 é só um pouquinho para cima em relação à linha do meio. Então ele deve acertar mesmo. Era isso que o modelo devia prever.
Então vamos voltar para o projeto e agora vamos criar em Scratch. A gente clica em Faça, né? Clico em Scratch 3 e clico agora em Open em Scratch 3. Então você vai ver aqui a tela do Scratch específico do Machine Learning for Kids e com blocos específicos do seu projeto. Olha só, ele permite reconhecer números, passando a entrada Y do gato e o tipo de tiro, esses dois atributos. E quando você clica nesse bloco, ele chama o modelo e retorna aqui, ó, ele retornou vai acertar nesse caso. Mas se o Y for alto, ele vai retornar, vai errar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou carregar aquele projeto que a gente salvou. Tá até aqui embaixo ainda, né? Você vem em arquivo, carregar do seu computador. Tá aqui, preparação jogo.usb3. Vou abrir. Aí ele carregou tudo aquilo que eu tinha feito, certo? Mas eu tenho agora como novidade esses blocos à disposição, certo? Para reconhecer se vai acertar ou vai errar. Aí, o que eu vou fazer aqui é no código do DOT, quando ele receber aquela mensagem atire, que é o gatinho que envia no momento que ele vai começar o tiro, certo? Ele envia para que o ator flecha ou esse ator aqui ball, eles comecem suas ações, dependendo se o tiro é grande ou pequeno, mas o DOT também vai usar essa mensagem para ele já prever e ele mudar a fantasia ou para usar o escudo ou para ficar sem escudo. Então vou criar aqui um se, então se não, vai ter duas situações, né? Se ele, e aí vai depender da previsão, tá? Previsão do modelo. Se ela for igual a vai acertar, ele vai acionar o escudo. Se não, ou seja, quando não é a previsão vai acertar, aí ele fica sem escudo. E aqui eu passo aquele bloquinho do modelo, tá? Esse bloco aqui que chama o modelo. Você vai passar a entrada Y do gato e o tipo de tiro. Que eu tenho variáveis guardando o Y do gato atual e o tipo do tiro atual que está acontecendo. Então vou passar esses dois bloquinhos aqui como parâmetro. E vou passar esse bloquinho inteiro que chama o modelo para cá. Com isso, certo? Eu já tenho o cachorrinho integrado ao modelo. Então isso já é um primeiro passo do que a gente quer fazer nesse projeto. Vamos testar aqui. Quando ele dá tiro aqui de posição bem central, eu coloquei entradas, né, que prevêem que vai acertar. Aí o cachorrinho já acionou o escudo. Ele até disse que acertou, mas acertou com o cachorrinho defendendo, né, o tiro. Então foi bom, foi positivo. Acertou, mas ele estava com defesa. Agora a flecha, ele também estava com defesa. Agora se tiver muito para baixo, aí ele não aciona. Se tiver muito para cima, o modelo vai retornar que vai errar. Então ele também não aciona. Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou criar uma variável para guardar essa previsão. Vou chamar isso de previsão. É a previsão que o modelo dá se vai acontecer um acerto ou um erro. Eu vou mudar o valor dessa variável previsão para receber justamente o retorno do modelo. O que o modelo retornar por meio desse bloquinho vai ficar guardado na variável previsão. E aí eu vou comparar com ela. Se a previsão é que vai acertar, ele muda para a fantasia do escudo. Se não, ele muda para a fantasia sem escudo. Deixa eu melhorar aqui a posição desse código. E ok, a gente vai ver aqui em cima qual é a previsão, certo? Vou colocar aqui embaixo do DOT para a gente ver o que é que ele está prevendo. Então pronto, aqui em cima, se eu der um tiro grande, ele está prevendo que vai errar. E realmente errou. Agora daqui, está prevendo que vai acertar. Realmente ia acertar. E aqui, está prevendo que vai errar. Realmente errou. Então o modelo, na verdade, já está muito bom.
Eu descobri aqui algumas situações em que ele está errando, certo? Daqui, se eu tirar com a flecha, ele prevê que vai errar, tudo bem. Se eu atirar com a bola, ele prevê que vai errar também, mas acertou. E tem outras situações assim também, parecidas, certo? Que a previsão, veja o que eu estou querendo, não é saber se acertou o tiro ou não, mas se acertou a previsão. Então esse momento ele deu a previsão que vai acertar. Na verdade errou. Novamente a previsão está com problema porque o modelo não foi treinado com muitos exemplos. Então vamos fazer agora o modelo coletar exemplos novos aqui no próprio código. Então o que é que eu vou fazer? Quando acontecer um erro na previsão, eu vou fazer o cachorrinho adicionar um novo exemplo de treinamento para ajustar o modelo. E o bloco para adicionar um novo exemplo de treinamento é esse aqui, Add Training Data, que é adicionar dado de treinamento. Você dá o Y, o tipo de tiro, esses dois juntos formam uma entrada, e também você diz a saída, se vai acertar ou vai errar. Então eu vou chamar esse bloquinho nos casos em que houve erro de previsão, que é nas seguintes situações. Vou colocar aqui um bloco se então. Se a previsão, aqui é a situação em que o tiro errou, mas se a previsão foi vai acertar. O tiro errou, o modelo disse que ia acertar. Houve um erro na previsão, tá? Então vamos ensinar o modelo que essa situação era para ter sido outra previsão. Vamos adicionar um novo dado de treinamento. Então eu vou adicionar o dado de treinamento que informa o Y do gato em que aconteceu esse erro de previsão, o tipo de tiro e qual é a previsão certa. Ele previu que era vai acertar, mas na verdade ele deveria ter previsto vai errar. E também analogamente aqui, quando o tiro acertou, de fato acertou o cachorrinho, mas deixa eu duplicar aqui. Mas a previsão do modelo, o que o modelo disse que ia acontecer, ele disse vai errar. Nessa situação em que a previsão do modelo foi vai errar, mas o tiro acertou, eu vou adicionar um novo dado de treinamento, informando que nesse Y do gato, com esse tipo de tiro, a previsão dele foi vai errar, mas deveria ser vai acertar. Então isso aqui vai só adicionar um dado de treinamento, somente. E isso é equivalente a ir lá no site Machine Learning for Kids e adicionar o dado aqui. É equivalente, certo? Mas a gente faz isso pelo código Scratch. Inclusive a gente vai chamar esses comandos aqui e depois pode olhar lá e vai ver que está cheio de dados de treinamento. Ok, isso aqui só vai adicionar os dados, não vai treinar o modelo. Tem um bloco específico para treinar o modelo. Está até com o nome errado, treinar novo modelo. Mas o site não permite que você chame ele muitas vezes. Então vou fazer esse bloco ser executado ou chamado, né? Só uma vez, só no momento que inicia o jogo. Ele clica na bandeirinha verde. Ali ele vai treinar o novo modelo e ele vai passar o jogo todo coletando exemplos dos casos em que houve erro de previsão. Aí você interrompe e começa de novo o jogo, aí ele vai estar mais inteligente, mais esperto, tá? Errando menos a previsão. Vou só colocar aqui um balãozinho que indica a ele que houve um erro de previsão, que vai fazer a gente ver, né, uma mensagem. Vou colocar como se fosse o cachorro falando, errei a previsão. Só o comando diga. E aqui também errei a previsão. Nesse caso ele está adicionando um novo dado de treinamento. E aí vamos jogar um pouquinho esse jogo para ir adicionando novos dados de treinamento. Aqui ele acertou a previsão, sem problema. Opa, se eu der 2 tiros muito rapidamente, ele não apaga o tiro, tá? Isso aí é um bugzinho do jogo que ia complicar o código se eu fosse corrigir. Então, não quis complicar. Acho que um pouquinho para baixo vai dar um erro de previsão. Ele vai achar que não bate, tá vendo? Mas bateu. Ele errou a previsão.
Com o tiro pequeno realmente não bate, mas com o grande bate. Agora um pouquinho mais para baixo, ele também erra a previsão. Um pouquinho mais para baixo. Agora ele acertou a previsão. Acertou e se defendeu, né, na hora certa. Agora vamos ver uma situação que eu tinha mostrado antes, aqui para baixo. Duas previsões erradas já. Foram 2 novos exemplos de treinamento que ele adicionou lá. E aqui mais 2 previsões erradas, que viraram novos exemplos de treinamento para o cachorrinho. Ok, agora eu vou parar e vou clicar na bandeira verde, que vai fazer ele treinar um novo modelo, tá vendo? Deixa eu apagar essa setinha. Então vamos lá. Comecei. Quando eu clico na bandeira verde, o cachorrinho executou aquele código que treina o modelo. Então vamos tentar aquelas situações que ele estava errando. Acho que já deu tempo do modelo terminar o treinamento. Aqui ele está acionando. Ok, acionou na hora certa. Não foi erro de previsão, não. Também acionou na hora certa. Está acionando na hora certa, mesmo com tiro grande e tiro pequeno, que erra. Ele acionou, não deveria ter acionado. Então, surgiram novas situações de erros de previsão aqui. E aqui, depois da gente jogar bastante, ele vai cada vez melhorar mais e cada vez errar menos a previsão. Aí eu vou jogar aqui um bocado e depois mostro para vocês como é que ele fica depois, certo? Aí eu vou parar de vez em quando, começar de novo, porque isso força o modelo lá a ser novamente treinado. A cada novo início, né, ele provavelmente vai estar melhor. Tá cada vez mais difícil o cachorrinho errar uma previsão, certo? Cada vez mais difícil acertar ele desprotegido. Cada vez que a gente inicia de novo, ele usa os exemplos anteriores para treinar. E aí tá difícil de acertá-lo. Muito bem. Vamos agora lá no site do Machine Learning for Kids para ver como esses comandos aqui afetaram lá dados que o site mostra e o modelo que está lá. Na opção de projetos, você vai em comportamento de DOT no jogo, clica em treinar para ver os exemplos de treinamento. Olha só, tem todos esses aqui que foram adicionados nos casos em que lá no jogo houve erro de previsão. Eu não digitei aqui pelo site, não. Foram adicionados automaticamente lá por meio daquele código que eu expliquei. E aqui em aprendizado e teste, a gente vê que o modelo foi treinado, na verdade, também por meio do código lá. Esse data de treinamento e horário está depois do que eu treinei direto aqui no site. E a gente pode agora ver o modelo treinado, Describe Your Model. Está aí a lógica que o modelo segue para dizer quando é que vai acertar ou vai errar. Vocês vão ver mais sobre isso aí no material, a explicação desse modelo. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse uso diferente agora de aprendizagem de máquina, né? Até a próxima.